Paz em Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, continuando com as nossas sequências de leituras e reflexões. Hoje nós vamos às prescrições litúrgicas. Os detalhes para o povo, o nosso povo, a liturgia, São os reflexos e os mesmos ritos praticamente, É uma do tempo passado e dos tempos de agora. E como muitos de nós que somos curiosos em saber, sobre a terra de Jesus, já se está preparando o terceiro templo, o templo definitivo, que terá as mesmas ferramentas que nós temos aqui prescritas, nessas leituras. Segundo relatos estudiosos, todas as ferramentas são exatamente como foram descritas aqui de Deus para Moisés. Mas, enquanto isso, vamos meditar, refletir, ler as prescrições litúrgicas do tempo do Êxodo da Antiga Aliança. O Senhor disse a Moisés: lei as prescrições a respeito das ofertas. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que me façam uma oferta. Aceitareis essa oferenda de todo homem que o fizer de bom coração. Eis o que aceitareis à guisa de oferta: ouro, prata, cobre, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para candeeiro, aromas para o óleo de unção e para os incensos odoríferos, pedras de ônix e outras pedras para os cabochões do efode e do peitoral. Far-me-ão um santuário e habitarei no meio deles. Construireis o tabernáculo e todo o seu mobiliário exatamente segundo o modelo que vou mostrar-vos. A Arca da Aliança. Farão uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro, e farás por fora. Em volta dela, uma bordadura de ouro. Fundirás para a arca 4 argolas de ouro, que porás nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Fará 2 varais de madeira de acácia, revestidos de ouro, que passarás nas argolas fixadas dos lados da arca, para se poder transportá-la. Uma vez passados os varais nas argolas, delas não serão mais removidos. Porás na arca o testemunho que eu te der. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins,
que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. A mesa dos pães. Farás uma mesa de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Recobri-la-ás de ouro puro e farás em volta dela uma bordadura de ouro. Farás em volta dela uma orla de 1 palmo de largura, com uma bordadura de ouro corrente ao redor. Farás para essa mesa 4 argolas de ouro, que fixarás nos 4 ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, receberão os varais destinados a transportar a mesa. Farás de madeira de acácia, varais revestidos de ouro, que servirão para o transporte da mesa. Farás de ouro puro seus pratos, seus incensários, seus copos e suas taças, que servirão para as libações. Porás sobre essa mesa os pães da proposição, que ficarão constantemente diante de mim. O candelabro. Farás um candelabro de ouro puro, e o farás de ouro batido, com o seu pedestal e sua haste. Seus cálices, seus botões e suas flores formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Num braço haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. No outro haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor, e assim por diante para os 6 braços do candelabro. No próprio candelabro haverá 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores. Um botão sobre os 2 primeiros braços do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos. E assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Esses botões e esses braços formarão um todo com o candelabro, tudo formando uma só peça de ouro puro batido. Farás 7 lâmpadas que serão colocadas em cima, de maneira a alumiar a frente do candelabro. Seus espevitadores e seus cinzeiros serão de ouro puro. Empregar-se-á 1 talento de ouro puro para confeccionar o candelabro e seus acessórios. Cuida para que se execute esse trabalho segundo o modelo que te mostrei no monte. Esse texto é um texto eterno, né? Pelo que nós lemos aqui. Nós que já, né, que somos pessoas que, apesar de viver o nosso tempo, né, nós procuramos saber, né, de Israel, porque Israel é a cidade do grande rei, né, a cidade de Jesus. De lá Jesus saiu e lá Jesus vai pisar, né, segundo as profecias, segundo as leituras, né. E já está, lemos aqui o passado, mas já está. Porque como eu já mencionei, né, o nosso tempo está acabando. Eu devo ter mencionado numa outra reflexão de um outro canal que nós temos. E o tempo já está se esgotando. Nós já estamos 6.000 anos. E segundo as pessoas, os descendentes de Araão, os descendentes dos sacerdotes, que até hoje existem, que serão eles que irão tomar conta do templo, do terceiro templo, o derradeiro, quando chegar a época de Jesus vir, do Messias, né? Porque lá eles estão esperando o Messias vir. O Messias ainda não veio para eles, mas quando vier o Messias, não me cabe tentar entender, mas como uma pessoa que estuda
uma pessoa né, né, a gente que lê, a gente que tem que servir a Jesus pela Eucaristia, creio eu que ele veio, eles sabem que veio, só que não deu o tempo, né, no tempo de Deus dele estar no mundo, porque as pessoas daquela época, elas tinham vida longa, e Jesus ele morreu muito cedo. Eu creio que seja esse o entendimento que eles têm, né? Porque Abraão viveu muito tempo, até mesmo em relatos, dá esse sinal na Bíblia dos fariseus, dos saduceus, eles deixavam entrever esse tipo de entendimento, né? Porque Jesus viveu e para eles ele viveria, porque ele estava condenado à morte, né? Eles só estavam achando a época certa para matá-lo. Ele não iria viver muito tempo. E com certeza eles investigaram a vida de Jesus e constataram a idade que ele tinha. E através disso, a perversidade da mente deles constatou que ele não veio. E é por isso que ele foi vendido a preço e os soldados, né, foram subordinados, né, foram corrompidos, né, para dizer que nada tinha acontecido. No fundo, como diz o ditado popular, toda mentira tem a sua verdade. Então a mente deles, o pensamento deles foi isso, que ele viveu pouco tempo. Até na Bíblia a gente vê, né, eles nos momentos, né, nos últimos tempos de Jesus, os embates que ele tinha, né, não tem nem 50 anos e quer dizer que é melhor que Abraão, né? Então é isso. Então é por isso que até hoje se acredita que ele não veio, porque ele viveu pouco tempo. Pelo entendimento do povo de lá, né? Mas voltando à nossa reflexão desse texto aqui, aqui Deus dá o jeito que ia ser feito, né? Do que ele queria que fosse feito o templo. Aqui nós antevemos, né, a construção do templo, antevemos o altar dos sacrifícios, antevemos também a nossa Eucaristia de hoje, que aqui está, né? Que vai permanecer diante de mim. Aqui é o lugar onde ficaria agora para nós, desse tempo agora, é a Eucaristia, que é o corpo de Jesus, memorial de Jesus. Temos aqui também, para quem já leu todo o livro do Apocalipse também, né? Tem a leitura do livro do Apocalipse, podemos perceber que vai ser também desse jeito no livro do Apocalipse, né? Quando foi a abertura do selo. Essa passagem aqui, ela não é nenhum mistério, né? O Apocalipse ele é uma revelação para pessoas que não leem a Bíblia, né? Mas para nós que estamos agora lendo e meditando, nós já podemos ver que o Apocalipse tem essa passagem aqui. Vai ser a mesma coisa. Só que lá a nossa essência, os acontecimentos talvez sejam os mesmos. A nossa essência que vai ser outra. E, como diz, Deus gosta de coisas boas, né? E também não pode ser diferente, mas a nossa Eucaristia, a liturgia celeste, ela vai ser semelhante a essa. A diferença será a nossa essência e o nosso espírito aperfeiçoado, né? A essência é o espírito, nossa essência será celeste. Até aqui o Maná, né? Essas pessoas que participaram desses primeiros preparativos, nenhuma delas permaneceu viva, nem Moisés, né? Moisés, segundo os estudiosos, também morreu. E aos relatos e pelo que nós estamos lendo, no final dos tempos ele voltará, mas ele passou pela morte. Jesus mesmo falou quando ele desceu, né, na transfiguração dele. Muitos dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até ver o reino chegar com poder. O reino chegou com poder para os discípulos, né, que no Monte da Transfiguração eles tiveram um reflexo do que seria a glória de Jesus, né? O reino de Jesus. Aquilo lá foi um reflexo do que iria ser. E, através disso, nós percebemos que Moisés estava morto, porque Jesus apareceu para eles, né? E, de acordo com os estudiosos, no final dos tempos, Moisés aparecerá de novo para estar no meio
dos que serão os egípcios do final do tempo, né? Porque no final dos tempos tudo voltará ao começo, só que no fim, né? Será o começo do fim, né? E é muito importante esse texto, ele é um texto muito rico por quê? Porque nós percebemos que aqui fala do fim até o começo e nós não sabemos qual que será o fim. Porque lá, apesar de nós já sabemos que a liturgia celeste será parecida com essa, né, pelos relatos lá que João tem de Jesus abrindo, né, o candelabro, né, o altar dos sacrifícios, né, a diferença que os sacrificados serão os mártires, é assim, nós que lemos o Apocalipse, nós sabemos que é a mesma coisa, só que a crueldade humana, ela, ela fez essa diferença, a crueldade humana, né? Mas o resto será um mistério, cada um terá o seu lar. Como disse Jesus aos discípulos, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Quando cada um entrar em sua morada, será um mistério, ninguém saberá, né? Pelo menos nós que estamos aqui não sabemos o que está acontecendo lá, porque para Deus os espíritos já estão confirmados e já está acontecendo tudo isso no céu, né? O tempo do céu não é igual ao nosso tempo. E aqui também tem a Arca da Aliança, que são os mandamentos. Só tem essa diferença também no livro do Apocalipse, que Jesus é o cumprimento da aliança. Lá nós não precisaremos da aliança, porque nós já seremos os filhos de Deus, né? Já seremos o resultado da aliança, né? Essa aliança, ela será concretizada lá no céu, no definitivo dos espíritos confirmados, né? Corpos, alma e espírito confirmado. Temos aqui o candelabro, né, que são as 7 lâmpadas, que também prefiguram também a parte do livro do Apocalipse, né? Tem o Apocalipse aqui também, quem lê o Apocalipse sabe que tem as 7 lâmpadas, os candelabros, o Espírito Santo. No caso ali, o Espírito Santo estará aperfeiçoando esse rito, né, esse ritual. E a mesa dos pães, muito importante, que aqui é a mesa dos pães, depois Jesus não haverá o pão, né? Porque Jesus é o pão vivo descido do céu. Essa é a diferença, né? Um pouco da diferença só que haverá lá no céu, né? O pão vivo descido do céu foi Jesus. Mas aqui, para nós que estamos aqui, a nossa prefiguração é, nós que somos da Igreja Católica, ficar, né, guardando aqui o que está diante de Deus, que são os pães. Espero ter ajudado vocês. É uma reflexão muito bonita, muito bom ler esse trecho do livro do Êxodo. Até uma próxima vez, se Deus quiser.